Marcão, agora vamos às ruas, porque o Marcelo Bognoli, ele está com o advogado Leonardo Ribeiro na frente do plantão policial. Ele é advogado de uma família de Américo Brasiliense, porque você que está nos acompanhando, preste atenção nessa história. O filho, dependente químico, no feriado de 1º de maio, pediu para a mãe para uma internação. Ele disse que queria ser internado, a mãe pesquisou no Google contatos de uma clínica de reabilitação de Araraquara e a equipe foi para Américo Brasiliense para fazer essa internação. Só que foi uma internação forçada, porque quando a equipe chegou lá, ele disse para a mãe que não queria mais a internação. A equipe já estava lá e falou, não, vai precisar internar. Ele foi algemado, foi forçado nessa internação, de acordo com familiares, de acordo com o advogado, houve a forçação de barra e, inclusive, ele pode ter sofrido o golpe chamado golpe mata-leão. Mas todos os detalhes dessa história você vai acompanhar com o Marcelo Bognoli, porque depois de ser encaminhado para a internação, ele precisou, pouco tempo depois, ir para a UPA, precisou até de vaga na UTI, mas não resistiu, acabou morrendo, esse rapaz dependente químico de Américo Brasiliense. Marcelo Bognoli, vamos lá, você que está com o advogado da família. Chico, nós estamos aqui em frente à delegacia na 7 de setembro com o doutor Leonardo Ribeiro, advogado, que vai contar para a gente e explicar essa situação que você narrou em Américo Brasiliense. Nós estamos tentando levantar agora o endereço da clínica, viu, Chico? Porque aparentemente nem endereço divulgado tem. Nós conversamos com o doutor Leonardo, ele está tentando a mesma coisa para poder seguir com as investigações. Doutor, o que o senhor tem para passar para a gente sobre esse caso, né? E o que o senhor tem de informações até mesmo sobre a clínica, o que o senhor pode passar para a gente? Bom dia, Marcelo, bom dia, Chico, e a todos que acompanham aqui a Rádio Morada, né? Inicialmente foi uma ocorrência ontem pelo meio da tarde, né, aparentemente às 3 horas da tarde, onde uma mãe procurou essa clínica procurando uma internação para o seu filho. Mas acontece que quando o pessoal da clínica chegou até a residência da vítima, ele já não tinha mais o consentimento, né, já não queria mais essa medida de internação e mesmo assim o levaram à força, o asfixiando e usando até algemas, né, nesse tipo de violência. E no decorrer da madrugada a vítima veio a óbito em relação a essas lesões. Ele chegou a dar entrada na UPA do Melhado, né? E depois a mãe recebeu informação para ir até lá e que ele teria que ser transferido para a UTI. Nesse caso, então, ele ainda não tinha morrido, ele estava realmente no estado mais agravado da situação. Após esse tipo de violência, Marcelo, ele chegou até a ser entubado, né? E estava aguardando vaga na Santa Casa de Araraquara. Só que na madrugada de hoje ele acabou falecendo em relação a isso. Doutor, apesar de toda essa situação, a gente observa, né, a situação de violência, o senhor disse mesmo que ele chegou a desacordar, prenderam, tá no BO, né, na verdade, asfixiaram ele, colocaram no carro, ele já estava até meio roxo, segundo a mãe no relato. Isso pode ser realmente a causa da morte predominante ou a Polícia Civil, a perícia, está investigando se existe uma outra causa, por exemplo, o uso de entorpecente em excesso? Olha, a gente vai aguardar agora o laudo do IML, mas pelos sinais apresentados, a morte foi em decorrente da asfixia sim, né? Até pelo relato da mãe, né, que ele estava com a coloração um pouco arroxeada e o desfalecimento em relação a isso. E pelo que eu tive informações do próprio médico ontem na UPA do Melhado, ele foi entubado por conta de falta de oxigênio no próprio cérebro. Então isso é um sinal típico de asfixia. Por conta disso a gente acredita que foi decorrente disso a morte do Jean. É isso, alguma pergunta no estúdio, Chico? Marcelo Bognoli, pergunta para o advogado quando e qual horário a clínica foi acionada. Porque a informação que eu tenho é que o rapaz pediu para a mãe conseguir para ele uma clínica de recuperação. Só um minutinho, por favor, que para a gente manter a concentração aqui. Pergunta para o advogado que horário e que dia exatamente o dependente químico pediu para a mãe a internação, porque a informação que eu tenho é que, na verdade, ele pediu para a mãe conseguir uma clínica ontem mesmo. Aí a mãe ligou, descobriu esse telefone, pesquisou em Araraquara, descobriu o telefone da clínica. E aí o que acontece? Os funcionários da clínica foram até esse endereço em Américo Brasiliense, é uma família de Américo, e quando esse pessoal da clínica chegou no endereço, o rapaz rejeitou, portanto, a internação. Disse, não quero mais ser internado. E houve a forçação de barra, o mata-leão, e ele acabou perdendo a consciência. Tudo aconteceu ontem, Marcelo Bognoli, no feriado? O Chico faz a seguinte pergunta. Ele disse que a informação que se tem, né,
é que ontem mesmo ele teria dito que queria ser internado, a mãe fez uma pesquisa na internet, fez a chamada dessa clínica e ontem mesmo, então, portanto, ele veio a óbito por conta dessa ação violenta, né? A pergunta é, tudo isso aconteceu ontem mesmo ou já vinha sendo um processo da família? Porque ele disse ontem e depois disse que não queria mais, né? Isso tudo aconteceu na data de ontem? Tudo aconteceu na data de ontem, Chico. Pergunta muito pertinente, né? Porque não é de praxe esse tipo de procedimento. O procedimento de internação mesmo, hoje em dia não se faz mais essa internação compulsória, a não ser em casos específicos e com decisão judicial e um laudo médico. Não foi o que aconteceu. A mãe entrou em contato ontem, fez uma simples pesquisa no Google, pegou o número dessa clínica, ligou, né? Entrou em contato. E eles de pronto vieram já oferecendo internação compulsória e a mãe, muito inocente, naquele momento aceitou. Só que quando chegaram na residência, nenhum dos dois já aceitaram, né? A mãe, inclusive, pediu para que eles parassem, né, de asfixiá-lo, de praticar violência contra o filho dela. E nesse momento ela recebeu a seguinte resposta de um dos condutores, né? Recebeu a resposta que este era o procedimento e não pararam. Levaram ele, colocaram ele no carro basicamente desfalecido, já tinha um sinal ali de desmaio no momento em que ele foi colocado no veículo e assim foi. E depois ela recebeu a informação cerca de 1 hora depois que o filho dela estava internado na UPA do Melhado e que precisaria ser entubado por conta dessa falta de oxigênio no cérebro. Então a situação é que realmente não havia nenhuma ação, nem judicial, nem nada. E na hora a mãe não queria nem ele, é isso? A mãe negou a internação e ele também, e mesmo assim a internação foi feita, essa violência toda foi empregada. Exatamente, Marcelo. Conversando aqui ontem com alguns policiais, né, busquei realmente saber se eram essas as informações e realmente foi isso. Ninguém consentiu no momento em que eles chegaram, no momento que eles praticaram violência contra o Jean e mesmo assim eles continuaram, né, até para possivelmente pegar aí o pagamento dessa senhora. Marcelo Boioli, vamos tentar descobrir com a família qual o telefone que a família ligou e conseguiu falar nessa clínica. Nós vamos lá. Eu tenho o nome da clínica aqui, mas primeiro vamos conversar também com a mãe. Acredito que aí por meio do advogado você consegue... É o doutor Leonardo Ribeiro, o nome dele, não é, Marcelo Boioli? Exatamente. Vamos tentar por meio do advogado o telefone da família para saber em qual número a mãe ligou. Porque nós vamos ligar e vamos nesse endereço. Queremos saber quem é o responsável por essa clínica de recuperação. Como assim? Como assim? Num dia, num feriado, a mãe está com o filho em casa, dependente químico, ele fala, mãe, tenta achar uma clínica, eu quero me internar, eu quero tratamento. A mãe liga, faz uma pesquisa no Google, descobre o telefone de uma clínica de Araraquara, as pessoas vão lá, agem dessa forma, e no dia seguinte, a mãe recebe a informação que o filho está morto, precisou ser levado para a UTI, está morto em razão de um possível mata-leão. Claro que tudo isso a polícia vai investigar, mas pelo que o advogado da família está dizendo, pressionaram o pescoço do rapaz, mesmo ele dizendo não quero mais a internação, a mãe dizendo não pressiona o meu filho, levaram ele à fossa e de repente no dia seguinte está morto. Vamos já pegar, Marcelo Boioli, o contato com a mãe que a gente vai falar o nome da clínica aqui. O nome da clínica e vamos dar o espaço aqui para a clínica tentar trazer uma explicação. Marcelo Boioli vai continuar na delegacia, no plantão policial, em contato com o advogado, o doutor Leonardo Ribeiro, vai procurar a família, porque durante o jornal nós queremos ouvir alguém dessa clínica. O rapaz queria a internação e desistiu. Então o que a clínica deveria ter feito? Tem laudo médico? Não tem. Então dessa forma nós não podemos internar. E se for para internar, qual que é o protocolo? Pode pressionar, dar um mata-leão ou não? Tudo isso precisa ficar muito claro. Ô Boioli, aproveita e pergunta para o advogado se ele conseguiu conversar com a mãe e saber se a mãe sentiu, percebeu, se as pessoas da clínica eram profissionais da área ou pela conversa a mãe desconfiou que podem até ser pessoas que passaram pela clínica, se recuperaram da dependência química e agora estão trabalhando na clínica com internação. Porque a gente sabe que tem clínicas que trabalham dessa forma. O Chico pergunta o seguinte, se em algum momento a mãe percebeu que talvez a clínica não tivesse, as pessoas que foram até lá não tivessem assim, um preparo específico para esse fim, ou se, por exemplo, seria algum interno que teria se recuperado e estaria ali para fazer esse serviço. Esse é um outro ponto muito importante, que as pessoas que foram fazer essa condução do Jean
nenhuma delas eram qualificadas, né? Eram realmente internos da clínica que pegaram emprestado ali para fazer esse tipo de condução. Isso realmente é um absurdo. E no final de semana, praticamente um contato através do WhatsApp. Através do WhatsApp não, através do telefone. Teria como a mãe passar o telefone pra gente depois, pra gente tentar esse contato? Claro, claro, sem problemas. Eu vou comunicá-la, assim que ela me passar, eu repasso a vocês. Marcelo Boioli. Continua no caso, então, que nós vamos procurar, Bonaldo, essa clínica, porque é um protocolo muito diferente do que a gente tem acompanhado em outras unidades de recuperação, de tratamento de dependente químico. Pode agradecer o advogado, viu, Marcelo Boioli, que a gente vai partir agora para o endereço da clínica. Queremos ouvir algum responsável. Chico, de novo, eu volto. Eu acredito somente na questão da internação compulsória, e aí você sabe que são pessoas que são credenciadas dentro do programa de saúde ali do município ou a voluntária. Essa intermediária, embora o advogado tenha dito que é incomum, ela é muito mais comum do que a gente imagina. O problema é que a gente não fica sabendo porque elas são pagas, são clínicas pagas. Então, normalmente, as pessoas não divulgam, né, esse tipo de situação. Agora, nessa em específica, Chico, eu estou assim, extremamente aqui consternada, que eu fico imaginando a culpa dessa mãe. No sentido da gente tentar acertar e fazer a coisa certa, e a gente sempre tentar cuidar dos nossos filhos, salvar os nossos filhos, achar que aquela medida seria uma medida certa, porque até um determinado momento, pelo que o advogado disse, ela era condizente, porque o adolescente queria, e aí num determinado momento, talvez a hora que chegaram ali tenham mudado de ideia, enfim. Mas eu fico imaginando a dor que essa mãe deve estar sentindo. A dor que ela deve estar naquele dilema, se eu fiz certo, se eu fiz errado. Então, assim, é muito difícil, Chico. É muito difícil a situação e a consternação que essa família está passando. Eu não consigo imaginar a dor. Eu não consigo imaginar a perda de um filho nessas situações. Eu acho que às vezes seria mais confortante a gente dizer assim, olha, meu filho está na rua, meu filho está drogadito, meu filho está em vulnerabilidade, foi morto na rua. Não que não vá doer, não que não vá doer, né? Vai doer e a gente vai sempre trabalhar com essa situação, mas nessa situação em específico, você tentando salvar ali teu filho de uma enfermidade e aí acontece uma situação dessa... Pois não, Boioli? Lamentável. Só para trazer uma informação importante, o advogado mostrou para a gente agora aqui, amigo, mas toda a conversa que aconteceu ontem pelo WhatsApp com essa mãe foi apagado pela clínica. Toda a conversa foi apagada pela clínica. Só ficou na conversa ali o Pix que a mãe fez, as transferências bancárias, tudo isso consta ainda porque está na parte dela, ela não apagou, então consta na conversa. Mas a parte da clínica foi totalmente apagada e retirada da conversa, Chico. O que mostra a má-fé, né? Já de cara, isso mostra uma extrema má-fé e até mesmo uma possibilidade aí de ser algo fraudulento. Tudo isso, claro, será investigado pela Polícia Civil, mas chama a atenção o fato da conversa ter sido apagada. Quem não deve não teme e, pelo jeito, eles estão temendo bastante. A gente falava aqui, Emanuele, da importância de ter informações técnicas e precisas sobre o estado de saúde do rapaz de Américo Brasiliense, que deu entrada ontem na UPA, a família disse que na UPA do Melhado, depois de uma abordagem de uma clínica de reabilitação para internação. E a mãe disse que foi cerca de 30, 40 minutos depois que ele foi retirado de casa e ela foi informada que precisava ir para a UPA, que o filho dela estava lá. Então a gente gostaria de saber qual prontuário, tem informações do quadro clínico que ele deu entrada, ele realmente tinha marcas no pescoço de possível sufocamento, de um possível, aquele chamado golpe mata-leão. Bem-vinda ao Jornal da Morada, Emanuele. Realmente o paciente deu entrada na UPA por volta das 15h30. Ele foi atendido já, mas ele já chegou em parada cardiorrespiratória. Foi reanimado e foi constatado óbito em torno de 22 horas. Ele nem chegou a ser transferido para uma UTI? Não foi possível. Ele foi entubado, sim, né? Estava na sala vermelha, na sala em estado de emergência. Às 22 horas foi constatado óbito e o médico fez o encaminhamento ao IML. Olha, é um quadro gravíssimo, viu? É um quadro gravíssimo porque a mãe disse que ele queria a internação
De repente, quando a equipe para internar nessa clínica de reabilitação chegou, ele desistiu e houve, portanto, essa abordagem dessa forma. Ele foi algemado. O advogado da família fala que ele tinha marcas no pescoço. Eu não sei se você tem, Emanuele, essa informação de marcas no pescoço, que leva à suspeita, né? Claro que quem vai falar realmente se houve sufocamento por esse golpe é a investigação, é uma perícia, a Polícia Civil. Mas será que ele tinha essas marcas no pescoço? E além do pescoço, Manu, ele tinha algum outro tipo de agressão no corpo? O fato dele ser encaminhado, né, ao IML, é um caso suspeito, sim. Então, por isso que o médico fez o encaminhamento, né? E agora a gente vai aguardar o laudo do IML. Quanto tempo demora, mais ou menos, Manu, você sabe? Pro laudo não sei dizer, vai depender do legista, né? Mas acredito que não demore tanto, não. Principalmente num caso como esse, que é uma suspeita forte de que ele tenha sido sufocado, né? Agora é muito estranho. Oi, Emanuele, eu agradeço, viu, mais uma vez a sua participação aqui. Não sei se a Bonalda, o Ed tem mais alguma pergunta, Bonalda, mas eu agradeço muito a Emanuele Laurenti participando aqui, que é superintendente da Gota de Leite. Emanuele, muito obrigado. Estou à disposição. Um abraço a todos vocês. Um abraço. É isso que a gente precisa fazer, é cobrar investigação. Ele deu a entrada no meio da tarde na UPA. Um quadro já bastante delicado. Mais ou menos, já chegou em parada. Em parada. Do jeito que a Manu colocou, né? A gente chama de Manu porque é muito carinhoso, né? A Emanuele, todo mundo conhece ela como a Manu superintendente. Então, do jeito que a Manu disse, a impressão que deu é que ele chegar em parada é já chegar desfalecendo. Né? E parece que conseguiu reverter, sim, mas durou somente até as 22 horas. E aí, às 22 horas, deve ter tido uma outra parada e não deve ter conseguido reverter. Vai precisar de muita explicação essa clínica Santo Expedito de Araraquara. É um caso sério, por isso que eu pergunto mais uma vez. Polícia Civil já foi nesse endereço? Marcelo Bonholi, vamos lá voltar no plantão policial e perguntar para o delegado que está lá. A Polícia Civil foi ontem, já foi hoje de manhã? Nós precisamos saber. Ou será que, por enquanto, a polícia está lá na delegacia, no plantão policial, só com a papelada na mão? Não, tem que investigar, tem que chegar lá, procurar conhecer de perto as instalações dessa clínica Santo Expedito de Araraquara. Que protocolo que é esse? Que protocolo que é esse? Que o rapaz, 30, 40 minutos depois dessa condução, ele dá entrada numa unidade de saúde em parada cardiorrespiratória. Imagine a revolta da família. Inclusive, se a mãe, a gente sabe que nesse momento é difícil, mas se ela tiver condição de falar com o Jornal da Morada, a gente fica à disposição também para ouvir alguém da família, até para falar como que foi, a partir do momento em que eles chegaram lá, essa comunicação e tentativa de condução do rapaz. Porque, repito, a gente sabe que não é fácil uma internação. Muitos desistem na hora da internação. Mas tem que se ter um protocolo com pessoas preparadas, que inclusive a gente precisa saber, Marcelo Bonholi. Essas pessoas são preparadas? Elas têm algum documento que comprovem que elas são realmente qualificadas para esse tipo de atendimento ou não? Porque tem muita clínica, não sei se é o caso dessa, mas tem muita clínica que as pessoas chegam para tratamento, ficam lá 3, 4 meses, vão se recuperando, conseguem largar as drogas e ficam lá trabalhando. E aí muitas vezes são até levadas a fazer parte dessas equipes, ou são as únicas equipes para esse tipo de condução, Bonalda. E eu acho outra coisa importante, Chica, que você falou, né? Você tinha uma equipe multidisciplinar para cumprir esse protocolo. E, de novo, eu acredito que essa mãe deve estar num luto e numa dor profunda. Eu acho que não deve nem ter caído a ficha, porque assim, de novo, já é difícil como mãe tomar uma atitude de internar, né, de uma forma involuntária. Agora você imagina ser precedido de um óbito. Agora, eu só queria trazer uma outra questão aqui para a mesa, que eu acabei de receber, que a gente está falando de uma instituição de drogadição. E aí uma pessoa está nos ouvindo e pede, por favor, quero que fala no ar. Minha avó está em uma clínica de idoso que tinha Alzheimer. Pagávamos 6 mil por mês, fora remédios e fralda. Minha avó sempre cheirando xixi, e um dia chegamos na clínica, ela estava com o olho roxo. Deixaram ela cair da cama.
Se quiser, você me fala que eu trago mais outros relatos no Zap. Então, assim, eu acho que essa situação abre um precedente para a gente começar a discutir, né? Que clínicas são essas? Porque são coisas que a gente precisa. Eu mesmo já disse pro meu filho, eu não quero ser um peso, eu vou para uma clínica. Então, assim, você precisa da clínica de drogadição, porque a gente está vendo aumento de drogadição, aumento de envolvimento com droga, com álcool. Os idosos indo para a clínica. Os idosos são vulneráveis, muitos deles. E que clínicas são essas, Chico? Que clínicas são essas, Ed? Eu trabalhando, fazendo as matérias do Portal Morada, várias vezes me deparei com familiares, filhos, nessas condições, Bonalda, denunciando clínicas caras, né, que você gasta um valor realmente pesado, porque você imagina, né, gente, você gastar 4, 5, 6 mil reais para ter um ente querido seu ali no atendimento. E isso acumulando-se 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. E aí na questão do idoso, né, Bonalda, tem um agravante, que é geralmente aquela coisa. O idoso ele não está passando por uma recuperação, né, igual, por exemplo, um drogadito, ou alguém que está com problema de alcoolismo, que de repente a pessoa fica 6, 7 meses e é liberado, consegue ter uma alta. Diferente, muitas vezes, um idoso que tem uma situação já crônica, que é um acompanhamento, que é um tratamento, que ele vai continuar, ele vai permanecer naquela clínica com dignidade, mas gastando-se 6, 7, 8, 10 mil reais. Né? E aí eu penso, né, agora essa questão da família, como você disse, a dor dessa mãe, o arrependimento, pensando, poxa, e se eu não tivesse acionado a clínica, né? É um desespero tão grande de você cuidar, de você estar cuidando do seu filho, tentar soluções, porque não é fácil você ter a pessoa nessa condição e tudo pode mudar de repente a pessoa quer de manhã um tratamento, à tarde ela já não quer mais. Então, assim, não é fácil para quem convive com isso. Agora, você imagina a situação da mãe. É o desespero de ajudar para não perder o filho para as drogas, para não perder o filho, né, para não ficar sem o filho por conta dos problemas que ele enfrenta e acaba ficando sem ele de qualquer forma por conta de uma situação que talvez tenha saído do controle e que a gente repete, que não deve sair do controle, né, Chico? Achou esse conteúdo relevante? Deixa um like aqui no nosso vídeo, faça um comentário. Se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no canal do Portal Morada para receber todo o nosso conteúdo e compartilhe.